TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV, seja muito bem-vindo. Lembrando que aqui você pode mandar a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia pelos nossos canais, já estão aí na sua tela. Nos ajude a fazer os nossos telejornais. Tem o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, é a forma mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Então você tem uma denúncia, uma reclamação, faz vídeo, faz foto, manda pra gente. Flagrou alguma situação também, manda pra gente. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu, ó, bonito, hoje vai fazer sol. Olha só essas imagens, céu azul, 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 sem nenhuma nuvem, mas o vento começou. Geralmente quando venta assim, não sei se vocês já repararam, é mudança de tempo, porque parece que esse fim de semana vai ser, amanhã ainda vai ter sol, mas depois muda o tempo e parece que vai ficar chuvoso, pelo menos aqui em Petrópolis. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 10 de julho. Cesta básica fica mais cara em 17 capitais brasileiras no mês de junho. Você vai ver também que o governo adia decisão sobre o fim do desconto da gasolina após nova alta no preço do petróleo. Fiscalização apreende mais de 2.300 itens falsificados no Rio de Janeiro. Você acompanha ainda que loja é alvo de furto durante a madrugada em Petrópolis. E mais, Prêmio Guerra Peixe celebra destaques da cultura aqui na cidade imperial. Vale das Videiras tem programação cultural neste fim de semana. E é claro, você vai ver as dicas da agenda cultural. Agora, no Correio Serrano na TV. Começamos então essa edição com os destaques do nosso jornal impresso Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. E é claro, você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site, nas bancas, aqui na nossa região apenas R$2. Vamos então aos destaques da primeira página, Correio da Manhã, edição do fim de semana. Ali na linha vermelha você acompanha a seguinte notícia: Operação Unha e Carne acerta em ONGs ligadas a parlamentares do grupo de Eduardo Paes. Pois é, ele que vem falando tanto, né, de combater a corrupção. Pois é, Operação Unha e Carne acerta em ONGs ligadas a parlamentares do grupo de Eduardo Paes. Está no Correio Bastidores, lá na página 5. Temos ainda, governo federal endurece jogo com bets após nova lista de proibições. Empresas não poderão mais anunciar os serviços de aposta como meio de solução financeira, destaque da página 7. Mas vamos combinar? Quem começou a cobrar imposto e regulamentar as bets no país foi o presidente que está lá. Por que ele não proíbe de vez as bets? Por que não proíbe de vez as bets? Isso está virando uma pandemia, uma crise, não só econômica no país, mas uma crise também mental. Uma crise mental nos brasileiros. E aí não adianta falar que agora já está contaminado. Não adianta mais falar que não, vamos proibir que as empresas não podem mais anunciar os serviços como meio de solução financeira. Tem que proibir. Porque foi o atual governo que regulamentou, inclusive com impostos, com pagamento de impostos. Então tem que proibir, tem que acabar, Beth, aqui. Vai ter muito time de futebol,
rede de TV que vai pular, mas não tem jeito. O que está em jogo é algo muito maior. Ainda na primeira página, PT do Senado foge da briga contra Davi Alcolumbre. Temos ainda, Polícia Federal diz que Vorcaro sabia da operação e tentou fugir. Está na nossa página 2, assinado pelo Paulo Capelli, porque é o seguinte, a Polícia Federal afirmou ao STF que Vorcaro teve conhecimento antecipado da operação que seria deflagrada contra ele em novembro de 2025 e tentou deixar o Brasil um dia antes da ação policial. Temos ainda aqui no texto legenda, na nossa primeira página, Ronaldo Caiado debate com empresários na ACRJ. E Fazenda tenta destravar dívidas rurais com medida provisória. Mas agora a gente vai direto lá para a nossa página 21. Ver o que é destaque por lá, porque fala de operação em Teresópolis, que é sempre corrupção, né, gente? É muito triste a gente ter que começar o dia pela manhã já falando de corrupção, atrás de corrupção, mas infelizmente tá aí, ó, operação em Teresópolis desarticula esquema de desvio de 86,2 milhões de reais. Investigação teve início após a apreensão de 500 mil reais em espécie na cidade. Eu vou ler um trechinho dessa reportagem aqui para vocês, porque uma operação do Ministério Público do Estado do Rio, realizada ontem, quinta-feira, em Teresópolis, resultou na denúncia de 11 pessoas por organização criminosa, corrupção passiva, fraude em licitações e contratos e lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, o grupo teria desviado 86,28 milhões do Instituto Metrópole por meio de contratos firmados entre julho de 2022 e maio de 2026. Agora, ao todo foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e 9 de busca e apreensão em endereços na capital, em São Gonçalo e Teresópolis. Você acompanha essa reportagem inteira na íntegra acessando o nosso site ou nas bancas, no nosso jornal, no Correio Petropolitano, aqui na nossa região, apenas R$ 2. Ali no Correio Serrano, o governo do estado, o governo do Rio, autoriza que São Paulo capte água da bacia Paraíba do Sul. O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade do Rio, autorizou na segunda-feira, dia 22 de junho, que o estado de São Paulo capte água da bacia Paraíba do Sul em caráter excepcional. O acordo foi assinado na sede da Agência Nacional das Águas, em Brasília, por representantes estaduais e federais. A medida visa suplementar o sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento da região metropolitana de São Paulo e que atualmente opera com 39% da capacidade. A medida será suspensa caso haja uma recuperação do sistema e o mesmo atinja 60% de volume útil. O comunicado conjunto foi assinado pela Agência Nacional de Águas, né? A gente só espera que não falte água para a gente, porque é a história do cobertor curto. Você tá com cobertor curto, puxa de um lado, falta no outro. A gente só espera que não falte água aqui para o estado do Rio, principalmente as cidades abastecidas pela bacia Paraíba do Sul. Agora vamos para as notícias do Rio de Janeiro, mas em nível estadual, porque uma fiscalização que foi realizada na quarta-feira pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, resultou na apreensão de peças falsificadas e produtos irregulares em estabelecimentos irregulares na capital do Rio. No total, a ação resultou em mais de 2.300 peças apreendidas. Durante a inspeção realizada em estabelecimentos comerciais na zona norte do Rio de Janeiro, a análise técnica apontou que peças identificadas como borrachas de pedal e tensores de corrente de comando
comercializadas como compatíveis com motocicletas de determinados fabricantes, eram falsificadas, não atendendo aos padrões dos produtos originais. Também foram encontrados 98 escapamentos para motocicleta sem o miolo interno e sem o selo de identificação da conformidade do Inmetro. De acordo com a fiscalização, a ausência da certidão impede a comprovação de que os produtos atendam aos requisitos técnicos e de segurança previstos na regulamentação. Além disso, os escapamentos fora dos padrões podem emitir níveis de ruído acima dos limites estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, bem como comprometer o desempenho dos sistemas de controle de emissões com impactos para o meio ambiente. Durante a ação, um dos estabelecimentos não apresentou notas fiscais nem documentação que comprovasse a procedência dos produtos ou a sua regularidade perante o Inmetro. O outro estabelecimento não apresentou certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. A fiscalização identificou também frascos de condicionador sintético e frascos de produto para limpeza de radiadores com prazo de validade vencido que ainda estavam expostos para venda. A comercialização de peças automotivas sem comprovação de conformidade, falsificadas ou sem origem comprovada, pode comprometer a segurança dos veículos, além de expor os consumidores a riscos decorrentes do uso de produtos que não atendem aos requisitos técnicos e de qualidade estabelecidos pela legislação brasileira. E olha só, gente, o governo do estado está ampliando a Operação Segurança Presente com a implantação de 5 novas bases em diferentes regiões fluminenses ao longo desse mês de julho. Sob gestão da Polícia Militar, o programa reforça a segurança pública com policiamento de proximidade e atendimento social a pessoas em situação de vulnerabilidade. A primeira nova base já entrou em funcionamento Aí cai o na seguinte, terça-feira no município de Tanguá. Ao longo do mês, o programa também será expandido para Resende a partir do dia 13, Volta Redonda, que receberá a segunda base da operação a partir do dia 16, Patidoférios a partir do dia 21 e Mangaratiba a partir do dia 23. Além do reforço no policiamento ostensivo, a Operação Segurança Presente tem como diferencial o policiamento de proximidade com policiais militares capacitados para atuar em contato direto com a população. As equipes também contam com assistentes sociais responsáveis pelo acolhimento e pelo encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade à rede de assistência social. As novas bases ainda contarão com viaturas, motocicletas e vans utilizadas nas ações de patrulhamento e atendimento à população. Dos 508 recrutas formados recentemente no curso de formação de praças, 47 foram designados para as unidades operacionais das áreas onde as novas bases serão instaladas. Em contrapartida, os batalhões cederam policiais mais experientes e capacitados para atuar no programa. Os policiais responsáveis pelas novas bases também passarão a participar das reuniões dos conselhos comunitários, além de manter contato direto com lideranças locais para o atendimento das demandas da população, inclusive com o compartilhamento de telefones e WhatsApp. As bases funcionarão diariamente das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Com a expansão, o governo do estado busca ampliar a presença policial nas ruas, fortalecer o policiamento de proximidade e oferecer um atendimento mais integrado à população, aliando ações de segurança pública e assistência social. E a nova alta dos preços do petróleo no mercado internacional levou o Ministério da Fazenda a adiar a decisão sobre o fim do subsídio de 44 centavos por litro de gasolina. A definição que estava prevista para essa semana ficou para os próximos dias, diante do cenário de instabilidade provocado pela escalada das tensões entre Estados Unidos e Irã. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, explicou que o governo optou por manter o desconto após o preço do barril de petróleo voltar a atingir a marca de $80. Segundo ele, é necessário agir com cautela antes de retirar a subvenção, já que o aumento dos combustíveis pode impactar o custo de vida da população e pressionar a inflação. Durigan afirmou que a retirada do subsídio será reavaliada na próxima semana. De acordo com o ministro, o governo estuda a possibilidade de encerrar o benefício de forma parcial ou total, dependendo do comportamento do mercado internacional e da evolução dos preços do petróleo. A escalada das cotações ocorreu após Estados Unidos e Irã voltarem a trocar ataques militares nesta quarta-feira.
Um novo episódio de tensão no Oriente Médio provocou reação imediata do mercado, com a alta do preço do barril de petróleo e o aumento das preocupações sobre o impacto nos combustíveis em diversos países. Apesar do cenário de incerteza, o ministro garantiu que o governo mantém o plano de ampliar a mistura de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel. A medida está prevista na Lei do Combustível do Futuro, aprovada em 2024, que permite elevar a participação do etanol na gasolina C para até 35% e estabelece que a mistura de biodiesel no diesel deverá chegar a 20% até março de 2030. Segundo Dario Durigan, a alta do petróleo não muda os planos do governo. Pelo contrário, o cenário reforça a importância de investir em combustíveis renováveis e o Executivo Federal não descarta, inclusive, propor percentuais de mistura ainda maiores no futuro. Gente, e olha só, as inscrições gratuitas para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, do segundo semestre, terminam às 23 horas e 59 minutos de hoje, sexta-feira, dia 10 de julho. Nesta edição, o programa oferta mais de 471 mil bolsas de estudos parciais e integrais em 879 instituições privadas de ensino superior. Então, atenção, terminam hoje as inscrições do ProUni. E também terminam hoje, porque o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira reabriu o prazo para que candidatos do ENAMED 2026 apresentem recurso em caso de negativa do pedido de atendimento especializado. Pois é, esse novo prazo também termina hoje, às 23 horas e 59 minutos da noite de hoje, e todo o procedimento deve ser exclusivamente feito pelo sistema ENAMED com acesso pela conta gov.br. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta, você vai ver sobre o preço da cesta básica que ficou mais cara. A gente volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O seu jeito de beber te afastou das pessoas que você ama? Sabemos que sim. É possível encontrar uma nova maneira de viver com qualidade. Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Petrópolis, uma cidade histórica,
que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o preço da cesta básica voltou a subir em grande parte do país. Em junho, o custo dos alimentos aumentou em 17 capitais brasileiras, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgado pelo DIEESE em parceria com a Conab. No Sudeste, São Paulo continua liderando o ranking da cesta mais cara do país, enquanto o Rio de Janeiro aparece na terceira colocação. O levantamento também mostra que o feijão foi o principal responsável pela alta registrada no mês. A maior elevação no custo da cesta básica foi registrada em Boa Vista, onde o aumento médio chegou a 3,28%. Na sequência, aparecem Palmas com alta de 3,01%, Rio Branco com 2,20% e Porto Alegre com 2,18%. Já as maiores reduções ocorreram em João Pessoa, Recife e Maceió. No acumulado do primeiro semestre, todas as capitais pesquisadas apresentaram aumento nos preços da cesta básica. As altas variaram entre 4,02% em São Luís e 21,48% em Fortaleza, mostrando que a inflação dos alimentos continua pressionando o orçamento das famílias em todo o país. Entre os produtos que mais contribuíram para a alta está o feijão, que ficou mais caro em todas as cidades analisadas. Segundo o DIEESE, a valorização está relacionada à redução da área cultivada e aos problemas climáticos que afetaram a primeira e a segunda safra. O levantamento também identificou o aumento nos preços do arroz agulhinha, da carne bovina de primeira e do leite integral. São Paulo registrou a cesta básica mais cara do Brasil em junho, com custo médio de R$ 965,47. Em seguida, aparecem Cuiabá, com R$ 937,93, o Rio de Janeiro, com R$ 920,94 e Florianópolis, com R$ 918,42. Já entre as capitais do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente, os menores valores médios foram registrados em Aracaju, São Luís, Maceió e Natal. Com base no valor da cesta básica mais cara do país e considerando a determinação constitucional que o salário mínimo deve ser suficiente para cobrir despesas com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o DIEESE estima que o salário mínimo ideal em junho deveria ser de R$ 8.110,92. O valor é 5 vezes maior que o salário mínimo atual, fixado em R$ 1.621. Olá, e começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes, aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar no vôlei, no tênis e, é claro, no futebol. Começamos a nossa edição de hoje nas quadras. Isso porque o Brasil iniciou com vitória a terceira e decisiva semana da Liga das Nações Feminina de Vôlei. Com apenas uma derrota para a Alemanha na primeira fase, a seleção voltou à quadra, superando o Japão por 3-1. Sem Gabi e Tainara, o Brasil cometeu erros importantes no jogo, mas ainda assim conseguiu levar a melhor, principalmente com o protagonismo de Júlia Bergman e Ana Cristina. Mas vale destacar que os erros e o protagonismo das atletas apareceu em uma partida muito complicada, justamente contra as donas da casa em Osaka, no Japão. Toledo, a gente tem que destacar aqui, não foi um jogo tão bom assim da seleção brasileira, mas nessas competições o que importa de verdade é a vitória. É muito importante que o time consiga também
em momentos mais difíceis, mais complicados, superar essas adversidades e ainda assim sair com um resultado positivo, mesmo com uma atuação não do nível da seleção brasileira. Exatamente, ainda levando em consideração esses desfalques, né? Principalmente a Gabi, que é a camisa 10 da seleção, é uma das principais jogadoras tanto do Brasil e do mundo também, e faz muita falta nessa seleção quando ela não tá. Sem dúvida nenhuma, das principais atletas do mundo do vôlei mundial. Ela é impressionante jogando. Para assistir uma partida de vôlei da seleção feminina é muito bom. E a Gabi é um desses chamarizes, porque ela realmente é muito acima da média e vai muito bem. Aí acabou que sem elas a gente teve essas dificuldades, mas daqui a pouco elas retornam e aí o Brasil vai ter uma seleção. Exatamente, vai ter uma seleção ainda mais forte. E vale destacar que o Brasil volta às quadras na sexta-feira, justamente no jogo contra a Polônia. Aí já começando a segunda fase, que é um pouco mais complicada, né? Claro, a segunda fase sempre é mais difícil que a primeira, mas a gente destaca que, é claro, o Brasil é um dos grandes favoritos para ganhar essa competição, ganhar essa Liga das Nações. O Brasil e Itália ali disputando são, claro, as duas seleções mais fortes do vôlei. E agora na grama, Luísa Stefani e Gabriela Dabrowski estão na semifinal da chave de duplas feminina de Wimbledon. Nesta quarta-feira, a brasileira e a canadense bateram a dupla formada pela tcheca Anna Siskova e pela polonesa Katarzyna Pitter, por 2-0. E até o momento, as adversárias da dupla ainda não foram definidas. Diante desse resultado, Stefani alcançou um feito inédito na carreira, ao chegar à primeira semifinal de duplas femininas do Grand Slam inglês. Com a campanha vitoriosa em Wimbledon, até o momento, a brasileira garante o top 5 no ranking mundial do WTA de duplas. E vale destacar que, em caso de título, a posição dela vai subir ainda mais. A gente precisa destacar muito essa vitória da dupla da Luísa Stefani, porque muitas das vezes os holofotes do tênis ficam apenas no tênis individual. Quando a gente fala da Bia Haddad, a gente vai falando, vamos botar no masculino, do João Fonseca, mas a gente tem um mundo também do tênis de duplas e, como a gente pode ver, só pela posição no ranking, a Luísa Stefani é uma grandiosa jogadora e agora número 5 do mundo. Exatamente, nesse mundo das duplas, né, que é um mundo à parte, né? Ela tem se destacado bastante já há muito tempo. Exatamente. E às vezes um tenista que é muito bom, mas infelizmente não consegue ter aqueles resultados tão expressivos no mundo do individual, consegue ter esse resultado no mundo das duplas. E também vale a gente destacar que tem muitas vezes aquele atleta que é muito bom no individual que não vai se dar bem na dupla. Então, assim, são Parece até outro esporte. Exatamente. São duas categorias, vamos dizer assim, e as duas precisam ser muito valorizadas. E é claro, a gente vê a Luísa Stefani chegando no número 5 do mundo e podendo ficar numa posição ainda maior nesse ranking, a gente tem que valorizar também, porque nosso Brasil, né, Toledo? Exatamente. Todo brasileiro, em todos os esportes, a gente sempre tem que destacar e, principalmente, apoiar. E agora no futebol, nós começamos aqui em Petrópolis, porque, infelizmente, o Leão da Serra está oficialmente rebaixado para a Série B1 do Campeonato Carioca. O Serrano não conseguiu anular o WO do jogo contra o São Gonçalo na Justiça e, por isso, termina o campeonato na zona de rebaixamento. Na competição, o Serrano ganhou apenas 2 jogos, empatou 5 e perdeu 4 no campeonato, com destaque para os últimos 7 jogos da reta final do Cariocão, que não tiveram nenhuma vitória. Hugo, com certeza é uma decisão que é muito difícil, o Serrano ainda tem recurso, né? E é muito difícil essa situação ser vertida, afinal, foi uma derrota na Justiça por 5-0. Exatamente, foi uma unanimidade ali, então assim, realmente o Serrano já começou a fazer o planejamento da Série B1 e muito triste, né, Toledo? O Serrano foi rebaixado com o mesmo número de pontos do Araruama, que é o time que ficou logo acima dele ali na tabela. E o principal, Toledo, o Serrano tinha time para não sofrer isso, tinha time para ficar estável ali na Série A2, porque os primeiros jogos principalmente foram muito positivos e depois começou aquela sequência de vacilos. Abria 2-0, tomava empate, abria 2-0, tomava virada, conseguia virar o jogo e tomava um empate no finalzinho do jogo. Então, assim, é um rebaixamento que eu acho que tem que ficar na cabeça dos jogadores, da comissão técnica, inclusive o técnico já foi demitido. E, assim, muito triste aqui para Petrópolis, principalmente da maneira que foi. Exatamente, porque dá aquele sentimento de que poderia ter, o time do Serrano poderia ter alcançado resultados ainda melhores. Perdeu pontos muito bobos, cada empate sofrendo empates, viradas assim no final do jogo, coisa que não pode acontecer num campeonato de tiro curto. Assim. E exatamente, a gente destaca que se em um desses jogos, literalmente não tivesse tido vacilo, o Serrano não teria sido rebaixado, porque
porque justamente foi esse um ponto de diferença. Exato, foi uma reta final muito conturbada. Exatamente, muito ruim. E a gente fica na torcida, né, Toledo? Para que nessa segunda metade da temporada o Serrano consiga se reerguer na Série B1 e consiga voltar à Série A2, porque a gente sabe que potencial esse time tem. E é claro, apesar da nossa eliminação precoce, vamos falar sobre Copa do Mundo, porque as quartas de final começam nesta quinta-feira e vamos dar os nossos palpites desses 4 confrontos. Toledo, a gente já começa falando justamente de quartas de final, falando de um jogo que para mim vai ser o melhor jogo dessas quartas de final, ou tem tudo para ser o melhor jogo, que é França e Marrocos, um jogaço, duas potências do futebol, duas potências dessa Copa do Mundo e uma clara favorita, a França, e o Marrocos que, assim, todo mundo sabe que não dá para desrespeitar e não dá para desacreditar. Exatamente, o time do Marrocos é muito competente, a gente viu isso no jogo contra o Brasil e vai ser uma reedição da semifinal da Copa do Mundo de 2022, que a França saiu vitoriosa por 2-0. Exatamente. E nesse confronto a gente, é claro, tem os grandes destaques no ataque da seleção francesa, porém o coletivo do time de Marrocos é tão bom ou chega assim, a um nível até um pouco maior do que o time da França. Então vai ser aquele jogo muito físico, aquele jogo muito bom de se assistir, porque é claro, Tereza, apesar da gente ter saído, Copa do Mundo ainda é muito bom. E qual que é seu palpite para esse jogo? Olha, Toledo, eu acho que vai ser 1-1 no tempo normal e ali na prorrogação e pênalti eu não vou me arriscar. Eu acho que esse jogo é bem mais difícil para a França comparado a 2022, mas eu acho que mesmo assim, é claro, a França é o time a ser batido, eu acho que vai ser um 2-0 também, igual em 2022. Perfeito, Toledo. E a gente destaca, até passando pelo outro lado da chave, mas também falando de um outro confronto que é muito forte, um dos melhores jogos também, na minha visão, o segundo melhor, que é entre Inglaterra e, infelizmente, Noruega lá, que eliminou a gente, mas que tem tudo para ser um jogão, porque, como a gente viu, a Noruega tem muito potencial, o time é muito forte e o principal, as superestrelas deles são muito boas. São muito decisivas nesse jogo. Minha torcida vai para a Noruega, mas eu acho que por todo um contexto até de camisa até. A Inglaterra não tem tanta camisa, mas tem um pouquinho mais que a Noruega ainda. Eu acho que a Inglaterra é favorita pelo coletivo. Tem uma defesa muito melhor do que a Noruega e também é um time muito mais completo, principalmente com jogadores reservas que podem entrar e mudar o jogo. Exatamente, eu diria também que a Inglaterra é favorita, mas eu diria que se a Noruega eliminar a Inglaterra não vai ser nenhuma surpresa nesse sentido, porque a Inglaterra mostrou muito mais fragilidades nessa Copa do Mundo do que a própria Noruega. Então é um ponto que a gente tem que ficar de olho. É o jogo que a Noruega perdeu e entrou com o time reserva. Exatamente. Justamente para a França. E a gente tem que destacar que o Haaland fez gol em todos os jogos que ele disputou nessa Copa do Mundo. Então tem que ficar de olho muito aberto com essa Noruega. É um time muito interessante e a gente vê que, apesar de não ter um título, ainda assim é uma seleção muito concisa, como eu já disse, com grandes jogadores muito decisivos. E nesse lado da chave, a gente também tem o jogo entre Argentina e Suíça. Esse, pra mim, Toledo, é o jogo mais sem graça. Acho que vai ser 5-0 Suíça. Mentira, brincadeira. Mas, infelizmente, a Argentina passou. Eu vou torcer para a Suíça, claro, mas a Argentina é a ampla favorita e a gente torce para ser um jogo bem justo. Exatamente, a gente torce para ser um jogo justo, porque isso a gente não tá vendo em jogos da Argentina, assim. As decisões... Tá ficando feio, Toledo. Vamos ser muito sinceros, tá ficando muito feio os jogos da Argentina. Não, e em 2019 o Messi reclamava que a Copa América aqui no Brasil estava sendo roubada para o Brasil ganhar. E a gente está vendo isso um pouquinho... Não vamos dizer roubado, mas a gente pode dizer que, assim, tem muitas decisões duvidosas acontecendo nessa Copa do Mundo envolvendo a seleção argentina. O Messi não tomou amarelo ainda nessa Copa, fazendo faltas horrorosas. O Romero, zagueiro da Argentina, só no último jogo contra o Egito, já podia ter tomado 3 amarelos. Jogo contra Cabo Verde, mesma coisa. Eu vi uma estatística que a Argentina, para tomar o primeiro cartão amarelo, tem que fazer 22 faltas. Então, assim, a gente vê que tem muita coisa esquisita acontecendo nessa Copa do Mundo envolvendo a seleção argentina, não só nessa, na última já aconteceu, mas o time da Argentina também tem muito mérito, a gente não pode deixar de destacar. E é claro, eles têm o Messi, Toledo, a gente não pode... O Messi não era para ter jogado a fase de grupo? Não era. Eu acho que desse jogo vai ser 2-0 Argentina. Eu acho que vai ser um 3-0 para a Argentina, porque eu acho que a seleção da Suíça tem muitas fragilidades. Então acho que realmente... É uma surpresa já ter chegado aí, né? Exatamente. Foi surpreendente eles terem eliminado a Colômbia, inclusive, na minha visão. Então eu acho que a Argentina é a ampla favorita e vai ser aquele 3-0, inclusive achando que vai ser o jogo mais tranquilo
dessa fase de mata-mata para a Argentina. Perfeito. E o jogo da Noruega e Inglaterra a gente não palpitou. Eu acho que vai ser 1-0 em Inglaterra, bem sofrido. Eu também acho que vai ser 1-0 Inglaterra. E por fim, a gente tem o jogo da Espanha, que aí a situação é um pouco mais tranquila também, diria que a Espanha é a grande favorita. Exatamente. Eu acho que a Espanha tem um poder defensivo absurdo, né? A Espanha não tomou nenhum gol nessa Copa ainda. E por um outro lado, a Bélgica começou muito mal, a gente criticou a Bélgica aqui, a beça. E a Bélgica se recuperou nessa Copa do Mundo e chegou onde ninguém esperava até. Exatamente. E a gloriosa geração belga está brilhando no banco, né, Toledo? A gente Exato. tem que destacar isso, inclusive, que dos grandes jogadores, dos grandes nomes da seleção belga, a gente pode destacar que só o Courtois está jogando de fato. Porque o De Bruyne e o Lukaku viraram reservas, principalmente nesse jogo contra os Estados Unidos. E o Lukaku entrou e mesmo assim ainda fez um gol. Exatamente. Então, assim, foi uma mudança bem drástica nessa seleção e parece que está dando resultado. Vamos ver como é que vai ser nesse próximo jogo contra a Espanha, se eles vão entrar com esses medalhões jogando ou no banco, porque a gente sabe que o potencial esses medalhões sempre vão ter, porque eles são grandes jogadores. Porém, o técnico da Bélgica também não pode deixar de levar em conta o que está acontecendo em campo. E meu palpite para esse jogo, acho que a Espanha 1-0 também. Eu acho que nesse aqui, vai ser um 2-0 ali para a Espanha, talvez 2-1, porque a Bélgica também tem um ataque bem interessante. E Toledo, com essas informações, nós encerramos o nosso Correio Esportivo de hoje. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria,
Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E olha só, gente, a Prefeitura de Petrópolis pediu à Justiça o fim da obrigação de fornecer material escolar para cerca de 35 mil alunos da rede municipal de ensino. O que acontece? Nas alegações finais apresentadas na ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado, o município sustenta que não possui obrigação legal, ou seja, por lei, não é obrigado a distribuir os kits escolares de forma universal. E a Prefeitura de Petrópolis também afirma que a despesa estimada em mais de 24 milhões de reais é incompatível com a situação financeira atual da administração pública. E mais, ali na LDO, na Lei Orçamentária Anual, não tem a dotação para esses kits de educação. E se a Prefeitura fizesse isso, estaria indo contra a lei. Vamos conferir. O fornecimento de material escolar para os 35 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis é alvo de uma disputa judicial desde 2025. Em janeiro deste ano, a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso determinou que a Prefeitura comprovasse a aquisição dos materiais para o ano letivo de 2026, sob pena de uma multa para o prefeito Ingo Rames e para a secretária de Educação. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que argumenta que a ausência dos kits viola o direito constitucional à educação e compromete as condições mínimas para o ensino na rede pública. Na nova manifestação, a Procuradoria-Geral do município afirma que a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação não estabelecem uma obrigação imediata e incondicional de fornecimento de material escolar, sustentando que esse tipo de política pública depende de uma dotação orçamentária específica e de uma fonte de custeio previamente definida. Segundo a petição, a Lei Orçamentária Anual de 2026 não reservou recursos para essa finalidade, e obrigar o município a assumir a despesa representaria uma infração à Lei de Responsabilidade Fiscal. Como um dos principais argumentos, a Prefeitura cita o decreto de calamidade financeira em vigor desde 2025. A administração afirma que herdou um elevado volume de dívidas e que, diante da escassez de recursos, precisou priorizar despesas consideradas essenciais, como o pagamento de professores, funcionamento das escolas e merenda escolar. Na petição, o município afirma que não quer deixar de fornecer o material, mas que não tem verba para fornecer. A Procuradoria do município também utiliza como fundamento o histórico um projeto aprovado pela Câmara Municipal em 2025 que tornava a Prefeitura responsável pelo fornecimento integral do material escolar. O texto foi vetado pelo Executivo sob a justificativa de ausência de uma fonte de custeio. Teve o veto mantido pelos vereadores e acabou arquivado. Segundo a Prefeitura, esse episódio demonstra que o próprio Legislativo reconheceu a impossibilidade financeira de criar a obrigação. Outro ponto levantado pelo município é que o cronograma de adesão a uma ata de registro de preços apresentado anteriormente durante o processo não representa um reconhecimento da obrigação de fornecer os kits. A Prefeitura afirma que se trata apenas de um planejamento administrativo, condicionado à existência de recursos financeiros, e pede que a Justiça não transforme esse cronograma em uma obrigação judicial sujeita a multas e prazos. Ao final da manifestação, o município requer que a ação civil pública seja julgada totalmente improcedente, reconhecendo a inexistência de uma obrigação legal incondicional para o fornecimento dos materiais. Como pedido subsidiário, a Prefeitura de Petrópolis solicita que, caso a Justiça entenda por manter alguma determinação, apenas homologue o cronograma já apresentado, sem impor multas diárias ou outras medidas coercitivas.
É importante também falar nesse caso, como eu falei lá no início da reportagem, qualquer gasto da administração pública tem que constar na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O município não pode fazer aleatoriamente, eu quero gastar nisso, eu quero gastar naquilo, tem que estar previsto na LDO, na LOA, na LDO, eu já falei, né? LDO e na LOA, tem que estar previsto lá. Então, se não está previsto, tem que deixar provavelmente para o próximo ano, tendo esse planejamento. E olha só, gente, a crise da alimentação em Petrópolis não atingiu apenas o Hospital Alcides Carneiro, como a gente falou. Ela se estende também a outros locais, como aponta uma denúncia de uma vereadora petropolitana, Júlia Casamasso, e também do CEP, que é o Sindicato Estadual dos Professores de Petrópolis, sobre a situação da merenda em várias unidades da rede municipal de ensino. Segundo a denúncia, a única proteína disponível é o ovo, e ainda assim em quantidade insuficiente. Em muitas unidades não há leite e também faltam produtos de limpeza. Fizemos algumas fiscalizações essa semana e as denúncias se confirmaram que estavam faltando itens relacionados à alimentação escolar, principalmente o leite e a proteína do gênero carne. Segundo a denúncia da vereadora Júlia Casamasso e do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação de Petrópolis, o CEP, as escolas da rede municipal enfrentam escassez de alimentos com ovos como única proteína disponível e em quantidade insuficiente, além da falta de leite e produtos de limpeza. O cenário atual já se repetiu. Em 2025, o município enfrentou uma crise na merenda, quando foram gastos recursos insuficientes para atender a demanda, e os estoques de alimentos chegaram ao limite. A escassez atingiu diretamente as escolas e faltaram produtos básicos, como feijão, óleo, açúcar, leite e até fórmula infantil, essencial para a alimentação de crianças menores. Oficiamos a Prefeitura, a Secretaria de Educação, exigindo o reabastecimento imediato, e hoje tivemos a notícia de que alguns 6 vão receber o leite. De acordo com o Conselho de Alimentação Escolar, seriam necessários aproximadamente 20 milhões de reais para quitar as dívidas e garantir o fornecimento até dezembro. Mas a Prefeitura abriu apenas um crédito suplementar de pouco mais de 2 milhões de reais. Na ocasião, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interveio na situação, recomendando que a Prefeitura regularizasse em até 24 horas após ser notificada o fornecimento da alimentação escolar. A recomendação estabelecia ainda que o município deveria garantir a continuidade do abastecimento e alterar a proposta de lei orçamentária para 2026, prevendo recursos suficientes para atender a demanda. Caso a Prefeitura não cumprisse a recomendação, poderia ser alvo de uma ação civil pública. A gente vai seguir acompanhando de perto para saber se todos vão receber. Tem aula até segunda-feira, depois entra o recesso. A gente também vai cobrar o reabastecimento antes da volta às aulas. A Secretaria de Educação de Petrópolis informou que acompanha diariamente o abastecimento das unidades da rede municipal e que oscilações pontuais podem acontecer em razão da logística de entrega dos gêneros alimentícios e, sempre que necessário, a equipe atua para ajustar rotas, reorganizar entregas e remanejar alimentos. A pasta ressaltou que, por ser a última semana de aula, as escolas também não podem manter estoques de proteína durante o recesso de férias escolares. Sobre os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a Secretaria de Educação esclareceu que os valores são destinados exclusivamente à alimentação escolar e aplicados na compra de gêneros para os alunos da rede municipal. No entanto, os repasses federais sozinhos não são suficientes para atender toda a demanda, sendo necessária a complementação com recursos próprios do município. A Secretaria reforçou ainda que garante a continuidade da alimentação escolar nas unidades municipais sem intercorrências até o final do ano letivo. Tá aí. E olha só, gente, um estabelecimento comercial no Alto da Serra, em Petrópolis, foi furtado durante a madrugada de quinta-feira. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.
De acordo com a Polícia Militar, quando os agentes chegaram no local, constataram que uma das vidraças estava quebrada. Com o auxílio do proprietário do imóvel, eles verificaram as imagens do sistema de monitoramento que flagraram o momento do crime. Ainda de acordo com a Polícia Militar, o suspeito conseguiu levar R$400 que estavam no caixa da loja, que fica no Alto da Serra. A vítima do furto foi encaminhada para a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, para o registro da ocorrência. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil, que busca identificar o responsável pelo crime. E olha só, gente, a cultura petropolitana ganhou os holofotes na noite de quarta-feira com a entrega do Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura 2026. A edição deste ano reuniu artistas, produtores e agentes culturais para reconhecer quem faz a diferença na cidade. Entre os indicados na categoria Comunicação está a TV Correio da Manhã, pelo trabalho de valorização da cultura e dos acontecimentos da região. Vamos conferir. Criado em 2009, o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura se consolidou como o principal reconhecimento cultural da região serrana do Rio de Janeiro. A premiação reúne artistas, produtores, coletivos e instituições que ajudam a manter viva a produção cultural de Petrópolis. A abertura da cerimônia teve a apresentação da cantora Mônica Campos, vencedora da categoria Música Popular no ano passado. Em seguida, o vídeo Janela para a Saudade homenageou artistas e personalidades da cultura petropolitana que morreram em 2025. A noite também contou com uma apresentação de dança de Daniela Oblô e uma homenagem ao violinista Rafael Rabelo. Entre os indicados estão músicos, escritores, companhias de teatro e dança, produtores culturais, veículos de comunicação e projetos que ajudam a preservar e ampliar o acesso à cultura na cidade. A premiação também reconhece personalidades pelo conjunto da obra e pela contribuição ao desenvolvimento cultural de Petrópolis. Além de reconhecer nomes consagrados, o Guerra Peixe também valoriza novos talentos e projetos que fortalecem a cultura em diferentes linguagens. Nessa edição, a TV Correio da Manhã esteve entre os indicados na categoria de comunicação. Esse é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido diariamente pela equipe da emissora, com o compromisso de informar com clareza, responsabilidade e de dar visibilidade à cultura, às histórias e aos acontecimentos que marcam Petrópolis e toda a região. Aquela velha história, a inspiração está sempre junta da transpiração. Parece um chavão, mas esse chavão é real. A inspiração sozinha não existe, vira catarse, vira um nada. Mas você precisa transpirar e ralar para conseguir realizar. Então, quero dar os parabéns assim a vocês de coração. Ganhador da categoria Dança, Micael Ramos destacou em seu discurso os desafios enfrentados pelos artistas petropolitanos para manter a produção cultural. Mesmo diante das dificuldades, ele afirmou que segue levando a identidade de Petrópolis para cada movimento e cada criação, em um reencontro constante com as próprias origens. Eu sou um artista preto, nascido na cidade de Petrópolis, uma cidade de enorme riqueza cultural, mas que durante muito tempo fez muito de seus artistas entenderem que para crescer era preciso partir. E eu sou um deles. Como tantos outros artistas negros, eu precisei buscar em outras cidades as oportunidades que me permitiram estudar, criar, pesquisar e viver da minha arte. Entre os destaques da noite, o Clube de Leitura Leia Mulheres recebeu o prêmio na categoria especial. O projeto incentiva a leitura de obras escritas por mulheres e promove encontros abertos ao público, ampliando o acesso à literatura e ao debate cultural na cidade. A premiação reforçou o papel da cultura como ferramenta de memória, identidade e transformação social. A gente está muito feliz com o reconhecimento, né? É a cidade reconhecendo o papel que a literatura em conjunto, coletivamente, joga para a mudança de vida, de comportamento. Então a gente fica muito feliz de fazer parte dessa história, parte desse processo. É um reconhecimento que serve para a gente como pessoa no nosso individual, mas na coletividade para a cidade. Presente na cerimônia, o secretário de Cultura de Petrópolis, Adenilson Honorato, definiu o prêmio Maestro Guerra Peixe como o Oscar serrano. A importância desse prêmio, sem forma de dúvida,
é a gente poder agraciar, reconhecer o artista local da nossa cidade, que faz arte, que desenvolve a cultura na nossa cidade, e isso para a gente é muito importante. Então, esse prêmio, que está na 16ª edição, tem essa importância nas várias categorias para o artista de reconhecer. Ao encerrar a cerimônia, a mensagem foi de que investir e reconhecer a produção cultural é também preservar a história e a identidade de Petrópolis. Tem uma frase de um filósofo que eu esqueci o nome, mas que diz assim: sinta antes de ser, porque a fé vem antes da realidade. E o Vale das Videiras, em Petrópolis, possui uma ampla programação cultural neste fim de semana. Entre as atrações estão a abertura do 2º Festival de Fotografias, Revelações do Vale, que neste ano possui a temática fotografia e tem exibição no Galpão Caipira. Além disso, acontece neste sábado a tradicional festa junina do bairro, na Arena do Vale das Videiras. Começa nesta sexta-feira, dia 10 de julho, às 5 horas da tarde, a segunda edição da exposição Revelações do Vale, que desta vez possui o tema Foto Caipira. E é uma exposição incrível, com olhares muito peculiares, assim, fantásticos sobre o Vale das Videiras. Para quem conhece o Vale, a gente tem essa atmosfera rural, é uma área urbana, então ela tem esse misto, tem uma atmosfera bem caipira, bem rural, assim, que é fantástica, bucólica. Nesta segunda edição da exposição, o número de artistas dobrou em relação a 2025. Obras de mais de 40 fotógrafos serão exibidas na exposição no restaurante Galpão Caipira. Na primeira edição a gente teve cerca de 20 expositores, né? E as pessoas se sentiram muito representadas, todo mundo ficou muito feliz com a montagem, acho que foi uma realização a primeira, e aí isso chamou muita gente para essa segunda edição, que a gente tem quase 50 pessoas participando dessa mostra. A exposição é gratuita, aberta ao público e fica disponível entre o dia 10 de julho até o dia 26. Funciona de quinta a domingo, no horário do restaurante Galpão Caipira. Então, quem quiser pode seguir nas redes, buscar essas informações com o horário de funcionamento. É um lugar muito aconchegante, muito interessante. Vai ser um prazer enorme contar com a presença de vocês. A data da abertura não é uma coincidência. De acordo com os organizadores, ela foi escolhida para prestigiar a tradicional Festa Junina do Vale das Videiras, que está marcada para o sábado, dia 11 de julho. A gente tem uma tradicional Festa Junina que acontece a partir de sábado, além da nossa feira local, que acontece todo sábado. Então, é um final de semana de muita celebração e de muito encontro, rodeado de cultura, rodeado de arte, dessas imagens incríveis de gente bacana. A festa junina acontece na Arena Vale das Videiras e os ingressos para participação podem ser comprados no local da festa. Mais informações estão disponíveis no Instagram Ama Vale Videiras. Só venham, porque o Vale das Videiras é um lugar maravilhoso de se conhecer. É um pouquinho longe do centro, mas vale muito a visita. Começamos agora mais uma Agenda Cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. E olha, em Petrópolis, o Motofest vai reunir motociclistas e entusiastas de várias partes do país no Parque de Itaipava nesse fim de semana. Com entrada gratuita, o público vai poder aproveitar shows e uma exibição de motocicletas que encantam os apaixonados pelos veículos de duas rodas. E ainda em Petrópolis, o clima junino continua. A tradicional festa dos padroeiros de Santana e São Joaquim, da paróquia de Cascatinha, vai movimentar o bairro durante todos os finais de semana de julho, com uma programação religiosa e festiva para toda a família. O evento é gratuito e conta com barracas típicas, música ao vivo, quadrilhas e muito mais.
E agora indo para Teresópolis, é fim de semana de festa julina na Feira Arte. Nesse sábado e domingo, a partir das 10 horas da manhã, na Praça Higino da Silveira, é hora de curtir muito forró, música boa, comidas típicas, brincadeiras e toda a alegria que só a época mais arretada do ano tem. Então você já sabe, capricha no traje caipira, chama a família e os amigos e aproveita. E olha, em Nova Friburgo não vai ser diferente. O Arraiá da Serra promete animar o bairro São Geraldo nesse sábado. O evento, que é um sucesso e já está na 4ª edição, conta com atrações da palhaça Mequetrefa, do palhaço Tilinha, da dupla sertaneja Flávio e Fábio Henrique, das Pandeirosas e do forró André Ribeiro. E em 3 dias, é hora de celebrar a diversidade e fortalecer o respeito. Isso porque nesse domingo, às 2 horas da tarde, a Praça da Juventude será palco da Gaymada, um evento que reúne esporte, cultura e conscientização em uma programação especial para toda a comunidade. Além do campeonato de queimada, o público poderá participar de uma roda de conversa, prestigiar artistas locais e ainda acompanhar uma programação acessível em Libras. Os campeões receberão troféus, medalhas e brindes especiais. E agora, voltando para Petrópolis, o Teatro Imperial vai receber nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, o espetáculo Clássicos, o Baile. Comandado pela banda Serial Funkers, a proposta é transformar a plateia em pista de dança, em uma noite dedicada aos grandes sucessos que atravessaram décadas e que seguem vivos na memória afetiva do público. Os ingressos estão variando entre R$ 50 e R$ 140 reais. Já no sábado, a partir das 6 horas da tarde, Giovana Fagundes chega ao palco em um novo show. Formado por quadros, debates, provocações e posicionamentos, o espetáculo marca uma nova fase da artista que promete uma noite de muitas risadas, reflexões e identificação com o público. Nesse caso, os ingressos estão variando entre R$ 35 e R$ 100 reais. E ainda em Petrópolis, a criançada vai ganhar espaço no Hiper Shopping nesse sábado, a partir das 3 horas da tarde, com contação de histórias e teatrinho. A programação mistura atividades lúdicas e oficinas para entreter toda a família. E olha, tem mais festa julina vindo por aí, viu? O Castelo de Itaipava vai entrar no clima da temporada com uma programação especial durante esse sábado e domingo, recheada de comidas típicas, música ao vivo, quadrilha e muita diversão para toda a família. A criançada ainda conta com área Kids liberada, enquanto o público pode aproveitar as atrações e a praça de alimentação com food trucks. Os ingressos estão a partir de R$ 15 reais. E para finalizar, quem prefere um programa mais tranquilo também tem opção. O Cinemax Bauhaus renova a programação até o dia 15 de julho com a estreia da comédia O Convite. Além da novidade, as animações Minions e Monstros e Toy Story 5 seguem em cartaz, garantindo diversão para crianças e adultos durante as férias escolares. Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Bom fim de semana, gente! Até segunda! Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.